E olha só, seguimos adiante aqui para você que está nos assistindo para repercutir ainda o reflexo da investigação que segue em curso para entender exatamente o que pode ter causado no corpo do ex-One Direction Liam Payne, o cantor que lamentavelmente nos deixou na semana passada, tragédia absoluta ali que aconteceu no hotel dele em Buenos Aires, um suicídio. E o exame toxicológico apontou que o cantor havia consumido diversos tipos de drogas antes do momento da morte. Entre eles, a famosa cocaína rosa. É uma droga recreativa, pelo visto, que é uma mistura de metanfetamina, ketamina e êxtase. Imagina a bomba neurológica que isso deve ser, levando a pessoa à insanidade, né? Sinceramente, uma mistura desses três deve ser uma coisa alucinante, para dizer o mínimo. Mas, para a gente ter aqui, para entender a pressão da fama, como as pessoas acabam sucumbindo diante dessas pressões e das frustrações, ninguém melhor do que nosso querido neuropedagogo, certo? Acertei? Na música, então, nosso querido neuropedagogo entende tudo e mais um pouco sobre a mente humana, nosso querido professor William Borghetti, aqui com a gente novamente no Morning Show. Beleza, mestre? Bom dia, obrigado, valeu. Prazer em revê-lo. A coisa... Queria que fosse repercutindo uma pauta mais propositiva, ir para frente, para cima, mas é importante também a gente entender até o limite da fama e o preço que ela cobra, né? Como é que você viu esse caso aí? É importante sempre falar que quando você olha nos comentários ali do que aconteceu, né? Do Liam Payne, as pessoas falando assim, que agora esse pessoal tá perdido, usando droga e se matando, né? Eu até percebi que eu tô com a camiseta do Hendrix, né? Que é um exemplo de uso de tragédia substância também. E que morreu devido a isso. E a gente sempre vê muito da questão do jovem, né? Ele acho que estava com 31 anos já estava adulto, mas é um procedimento que vem se seguindo. E a gente consegue ver, por exemplo, no próprio futebol brasileiro, né? Alguém que vai para a fama muito rápido, não tem estrutura familiar, não tem esse conhecimento, e quando cai nesse mundo onde a droga, o vício, a bebida e tudo mais é muito fácil e muito acessível, acaba acontecendo esse tipo de problema, como vários outros na história. Antes da gente ouvir Paulo e Pepe, querem a palavra também, mas David, trazendo aqui os detalhes ainda do exame toxicológico do Liam Payne, o que isso revelou para as autoridades como um todo em busca de uma resolução? Havia dúvida em relação a esse caso, porque foi encontrada uma substância branca com um aspecto cor-de-rosa ali no ambiente da cena, né, onde ele morreu. E aí havia a dúvida se ele realmente tinha feito a ingestão. E agora o exame constatou que ele realmente tinha feito uso de substância, né, de droga. Meus queridos, a gente já ouviu tantas vezes, né, Pepe, da tal maldição dos 27 anos. A gente lembrar da Janis Joplin, morreu aos 27 anos. O Jim Morrison, que era o vocalista da banda de rock The Doors, né, morreu aos 27 anos. Amy Winehouse, 27 anos. Tudo bem que o Liam Payne foi aos 31 anos, mas isso não muda. O Hendrix também. Foi 27 também? 27 também. Jimi Hendrix, 27 anos. Então, claro que o Liam Payne quebrou essa escrita por 4 anos, mas não ofusca em nada que são mortes muito precoces e tem algum fio condutor entre eles, com certeza. Qual é a sua suspeita? Não, é isso que eu concordo com o que foi colocado aqui, né? Infelizmente, essas pessoas usam drogas de uma forma não recreativa, na minha opinião. Né? Escapismo, né? Escapismo, claro. Tá sozinho, tá em depressão, aí usa esse tipo de droga para poder fugir da realidade, né? Seja porque a fama não é mais a mesma, seja porque não tem estrutura emocional e familiar para lidar com os problemas existenciais que qualquer pessoa tem, né? Qualquer pessoa tem problema, qualquer pessoa tem sentimentos ruins o tempo inteiro. A diferença é como você lida com a situação. E essas pessoas usam drogas como forma de escapismo, né? Não como forma recreativa. Eu não estou defendendo o uso de drogas como recreativa, não, né? Mas se uma pessoa que estava sozinho em casa, usando droga, e acabou, de certa forma, caindo, né, do quarto do hotel. Não tinha ninguém ali com ele, usando junto, tal. Ele estava sozinho. Então, realmente, é um escapismo. Então, o que nós temos que fazer, realmente, é lidar e cuidar dessa doença, né, psicológica, que é a depressão, que afeta grande parte da população mundial. Nosso Felipe Monteiro com a palavra aqui, recepcionando de volta os ouvidos atentos de todo mundo ligadaço, sintonizado aqui na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, aqui na sua reta final. E o tema da vez aqui, contando com a presença ilustre do professor William Borghetti, entende tudo e mais um pouco sobre neuropsicopedagogia. Olha só, acertei. Neuropsicopedagogia. Boa. E, claro, também aqui repercutindo o caso trágico do Liam Payne e tantos outros artistas que sucumbem às pressões da fama, acabam abusando aí dos entorpecentes e tragédias vão vindo uma atrás da outra, ano após ano.
Ô Marinho, Ainda sobre esse caso. E tem um ponto interessante, né? Recentemente o baterista do Foo Fighters também morreu na América Latina, né? Bem lembrado. Então parece que os caras, talvez eles vêm pra cá e aí é a hora de extravasar. Soltar, né? Soltar na ladeira, porque talvez na Europa, nos Estados Unidos, isso tenha mais controle, e quando eles vêm pra América Latina, eles dão uma soltada no freio. Conta aí, Paulo. Professor, tem gente que não entende, né? Que o poder, a fama e o dinheiro são efêmeros, eles passam. Eu tive uma prova agora recente, a gente apoiou vários candidatos, e um muito próximo a mim, eu falei, olha, não se esqueça que nós não somos nada, do pó viemos e ao pó retornaremos. Mas tem outros que nós apoiamos também, que já subiu para a cabeça. Eles não têm uma base formada e entendem que você ter poder, você está acima das pessoas. É muito pelo contrário. As pessoas podem ser milionárias, podem ter muito dinheiro, como o Pepe falou. A depressão é uma doença gravíssima e ela atinge tanto o pobre quanto o rico. E tem que ser cuidado, porque senão pode gerar até o suicídio, não é isso, professor? Exatamente, e tem uma questão de barreira para quem é pobre, né? Até para o cara consumir muita droga, ele tem que ter dinheiro, é difícil, onde buscar esse tipo de coisa. E pessoas muito famosas têm quem traz para ele, não falta dinheiro, não tem problema. Então, assim, inclusive a barreira que dá uma segurada na questão da droga é perdida por grandes personalidades aí Michael Jackson, e a gente tem vários casos. Claro que para toda regra, é evidente que para toda regra tem suas exceções. Mas eu vejo dos casos bem-sucedidos aí de artistas que desde cedo ganham a fama, chegam ao estrelato, geralmente tem uma base de sustentação familiar por trás, dando essa força e sendo um alicerce para evitar cair na perdição e nas tentações, né? E eu queria te perguntar sobre o componente familiar no entorno, a importância que tem, evidentemente, e também por outro lado, a pressão que pais podem acabar recaindo sobre os seus filhos pode acabar sendo ainda mais complicada no sentido da influência que os pais podem ter em moldar as escolhas dos próprios filhos. Nem que seja para desincentivar um talento artístico, achando que isso aí não vai a lugar nenhum. O que você acha? Cara, tem um componente interessante cultural nisso daí, né? Eu tô com um vídeo viralizado no Instagram que eu falo que a coisa mais bonita que os meus pais me deram, para mim, para minha irmã ela é piloto de avião, ela mora lá em Abu Dhabi, né? Pilotou na Emirates, o maior avião do mundo, hoje pilota lá na Etihad. E os meus pais, assim, com todas as dificuldades financeiras, sempre a frase que eu ouvi dentro de casa foi: vai, mete a cara e volta, que a tua casa tá aqui, a tua cama tá aqui, o teu chuveiro tá aqui e tal. E minha irmã levou a sério, né? Ela foi mesmo, de fato, pro mundo, né? E é muito louco que esse vídeo viralizou e as pessoas nos comentários, muita gente falando assim, não tem que dar apoio, não, saiu de casa tem que sair de uma vez, senão fica vagabundo e tal. E aí você vê que culturalmente se acha errado dar esse apoio ao filho, dar essa coisa da escolha. Moralismo de goela, pô. Moralismo de goela total. Mas, William, a sua irmã, você tocou como exemplo, né? Ela sonhava em ser piloto de avião? Então, ela não é uma coisa desde criança, não foi uma coisa assim que quando ela falava, que sou criança, quero ter, mas quando ela chegou numa determinada fase, ela tinha um emprego gigante numa multinacional e saiu dessa multinacional para fazer um curso de comissária, para começar esse processo. Mas como eu digo, grande parte disso, porque os meus pais não puderam falar para ela assim, vai lá que eu banco. Ela teve que trabalhar. Ela foi para a Austrália fazer um curso de inglês de aviação e trabalhou lá como faxineira para pagar a estadia delas. Só que os meus pais falavam assim para ela, se der problema, volta. Então essa estrutura familiar, quando a minha irmã alcançou o sucesso, ela é uma pessoa de muito sucesso, a cabeça está muito melhor, como o Paulo falou, né? Chegar num lugar e saber de onde que a gente base veio, familiar, como né, isso professor? foi, exatamente, como isso foi construído. Então isso é muito importante. Mas o que assusta é muitas pessoas nos comentários dizendo que isso está errado. E se você fica, pode voltar, o filho vai ficar vagabundo. Então é complexo. E só um detalhe, hein, para você se tornar piloto de avião é muito difícil. Não é qualquer um que consegue. São estudos, são anos de estudo, é dificílimo, são provas rigorosíssimas. Parabéns, não é qualquer um que consegue. Ela chegou no ter que ouvir A300, nos comentários todo mundo falando que isso é coisa de vagabundo, acomodado. Imagina, ainda mais que eu falei assim que eu moro em Mauá, né? E aí eu falo assim, meu pai fala, sua casa aqui em Mauá, e os caras falam, quem que vai querer voltar em Mauá? Tá morando em Abu Dhabi. Aí realmente, de fato, né? Esses comentários merecem ser fixados. Merece. Mas tem um ponto interessante que eu ia colocar aqui, que até ouvir a opinião do William sobre isso, né? Que tem um choque de realidade e de geração entre os pais e os filhos, né? Eu, por exemplo, tenho uma filha de 10 anos de idade
E claramente, eu falo isso com os outros pais, falo assim, claramente, a minha filha muito provavelmente não vai para a faculdade. Né? Provavelmente as profissões, as ocupações daqui a 10 anos vão ser tão diferentes, tão fluido, né? Que é muito mais importante dar para o filho uma formação muito mais generalista, né? Que ela possa transitar em várias situações, né? Do que ter uma profissão fixa, né? Mas isso gera um certo desconforto numa geração como da minha geração, né? Então eu queria saber de você como é que você acha disso tudo, da ocupação do futuro, da universidade no futuro. Os Estados Unidos, Marinho, você se forma bacharel em arte, né? Você não tem nenhum tipo de profissão. Você pode, se fizer uma matéria em economia, sim, você faz major in economics, mais matéria em negócio, major em negócio, mas a profissão é generalista, né? Você sai de lá generalista. Eu sinto que o mundo está caminhando muito para esse sentido, né? É interessante, assim, eu gosto de um conceito chamado conhecimento em T, né? Onde 80% a gente aprofunda e 20% a gente fica raso. Por quê? Num mundo globalizado como hoje, se você for 100% especialista, você está perdido, né? Então, a gente precisa ter ali conhecimento sobre a economia, a tecnologia, história, e 80% a gente aprofunda. E é bem interessante isso porque, assim, nas escolas, quando eu dou aula para adolescente de periferia, de quebrada ali e tal, a ideia dos pais é, se não for pro lado errado, já tá bom. Se tiver um emprego, não fizer coisa errada, já tá bom. Na escola top, né? Então, assim, eu já dei aula em escola que custa R$8 mil o ensino médio. Então, é o top do top que está estudando ali. O adolescente sofre uma mesma pressão dentro de casa, só que é diferente. Por quê? 4, 5 gerações de advogados. E aí o pai quer que seja advogado e o pai obriga a ser advogado e o menino quer ser e tem uma outra questão também, né? Quando o pai tem uma empresa e aí ele quer que o filho toque aquela empresa. Mas tem o contrário também. Eu não desejo que meus filhos sejam policiais. Eu já tirei da cabeça de ambos. Os dois queriam, eu falei, não, pelo amor de Deus. Antes do David complementar aqui, a gente vai se despedindo para todo mundo. Nos ouvindo amanhã, compromisso marcado às 10 horas aqui na Rede Jovem Pan de Rádio com o Morning Show. Volta amanhã. Tchau. Em frente a gente segue aqui. David, fica à vontade. Não, a pergunta é justamente essa, né? Quando o pai tem um negócio, às vezes um negócio de sucesso, os pais têm um negócio de sucesso, e aí os filhos não querem tocar, seguir com aquilo. E assim, são inúmeros os casos que a gente vê de empresas que caem quando os criadores morrem e tal, né? É uma pressão muito grande e é preciso também entender que a vontade de quem está crescendo, né? Então, eu vejo que essa conversa de você mostrar o quanto é importante e tudo mais, mas também respeitar. O PP falou sobre a questão do estudo, né? Então, hoje, talvez, um jovem, ele não veja o estudo, porque, por exemplo, tinha o curso técnico, né? Eu sempre cito que eu venho lá do ABC, como eu disse, e o nosso sonho era trabalhar numa metalúrgica. Isso era sinal de sucesso. Você fala isso para o adolescente hoje, não faz muito sentido. Então, a gente precisa se atualizar um pouco do que vem acontecendo e pensar nessa questão assim, será que o meu filho tem as capacidades técnicas de tocar uma empresa ou será que eu posso fortalecer o que ele quer fazer para que ele tenha sucesso na vida como pessoa e como profissional, né? Porque imagina alguém que, sei lá, vou voltar no exemplo da minha irmã, alguém que pilota muito bem avião, ser obrigado, entre aspas, a ser dono de uma empresa. Não funciona. Você, como especialista em neuropedagogia, né, do professor William, eu fiquei sinceramente assim, chocado com a queda brutal da capacidade de leitura, a taxa de leitura média dessa nova geração, a dita geração Z, nascida basicamente entre 97 e 2012, vai? E uma geração cada vez mais refém dos deuses do algoritmo, tendo que ler tudo em 240 caracteres ou expressar sua criatividade em 90 segundos, fica dedilhando ali conteúdo atrás de conteúdo e não tem mais atenção para poder ler ali um calhamaço, um livro e manter isso. Isso é chocante, é muito preocupante. Como é que você está vendo essa tendência aqui para a gente finalizar o papo de hoje? O brasileiro, em média, não lê muito, pior ainda, né? O brasileiro não lê muito e todas as gerações. Isso vem se perdendo exatamente por essa questão do imediatismo, né? Então, você pensar alguém para 2, 3 horas para ler um livro que não vai entrar nenhuma novidade ali, é bem complicado. A gente tem também uma questão dentro da escola que a leitura, às vezes, ela é castigo, né? Então, o professor fala assim, você não fez, então você vai sentar lá e ler um livro. Professor, como incentivar o filho a ler? De castigo. Eu tenho um filho de 11 anos e não gosta de ler. De castigo? Não, peraí.
Vamos lá. Não, mas... que acabou não, com mas é uma boa pergunta, porque assim, às vezes a leitura é um castigo. Então a criança ali, ela entende que aquilo... isso é ruim, então eu faço quando eu faço coisa errada. O que eu sempre oriento para, principalmente quanto menor isso tem mais efeito, ler qualquer coisa. Então, quando assim, por exemplo, você pega um adolescente que você joga um Dom Casmurro nas costas dele, ele já acha que aquilo é chato. E às vezes ele vai ler Harry Potter, vai ler um livro ali sobre futebol, e ele vai achar muito legal. Sim. E quando ele criar a base estrutural, você põe um Dom Casmurro ali e fala, A famosa política reversa. Eu usei isso ontem com meu filho que não queria tomar banho. Aí eu falei, vamos tomar banho. Insisti algumas vezes. Tentei aquela coisa também de dar as 2 opções, né? 5 minutos, vai agora ou vai daqui 5 minutos. Aí eu falei assim, você não vai tomar banho comigo? A hora que eu falei não, aí ele foi. E tem uma tática de livro que é muito boa, que é assim, você mostra um livro para um adolescente e fala assim, acho que você não tem idade para ler isso ainda. E tira. Tem que jogar com o que a gente tem. É um Vou desafio usar essa tanto. técnica aí. Isso aqui ainda para você ainda não dá. É isso. É um desafio tanto. Ninguém há de negar a complexidade de ser pai nos dias de hoje, com todas essa hiperestimulação que a gente está refém. Mas a gente agradece demais aqui pela presença. Valeu, sempre agregando demais. Professor William Borghetti, aqui com a gente no Morning Show. E para a gente terminar aqui como manda a tradição, 11h58, eu sugiro que a gente venha aqui com a nossa palavra do dia, que eu prometo para vocês, eu escolho sempre antes do programa, mas lamentavelmente vocês vão ver que teve muito a ver com o programa e como ele se deu. Vamos que vamos com a nossa palavra do dia? Por que não? Vamos lá. Meus amigos e minhas amigas, a palavra do dia nessa terça-feira é camorra, aquela briga ou confusão cheia de segredos e interesses por trás. Pepe aqui sumiu por alguns dias dentro de uma viagem misteriosa ao Nordeste. Dizem as más línguas que foi resolver algo por debaixo dos panos. Quando ele voltou cheio de novas ideias e teorias exóticas, entrou numa camorra com o Palumbo, onde acusou de estar tramando algo longe do estúdio. Então, cuidado com as camorras por aí, porque com o Pepe envolvido sempre tem algo escuso no ar. Como eles aqui se acusaram. Mas eu vou fazer. Levanta aqui para dar um abraço. O Pepe ele é meu amigo. Eu gosto dele e eu não levo nada pro pessoal. Aqui, vamos dar um abraço. A gente não leva nada pro pessoal. Vamos dar um abraço. Vamos aplaudir! Você tá virando vidente, hein, Maria? Ele é meu amigo. E eu defendo ele nas redes sociais. Chega de camurra. Hasta la vista, baby. Obrigado Chega demais de a você camurra. que acompanha o Morning Show de hoje. A gente volta aqui com certeza amanhã, compromisso marcado com essa música aqui. Romântica, Palumbo. Obrigado, David. Obrigado, professor. Obrigado, Pepe. Obrigado. E a você, principalmente. Obrigado pela presença aqui. Amanhã às 10, o nosso Morning Show volta com tudo.